essa tarefa. Bom, vou preparar a bibliografia para citar e não conseguia me desgrudar do livro. E são mais de 600 páginas, né? Então, ao final, eu só consegui fazer a minha tarefa de entregar a bibliografia depois de terminar o livro. Aí eu pensei, bem, o tema que hoje estamos aqui para conversar é o Holocausto. O tema no qual se inserem esses ciclos, né, que se iniciam hoje, é banalização do mal e um ensaio sobre fenômenos líquidos. Banalização do mal, né, banalidade do mal, é um subtítulo da obra de Hannah Arendt. O Holocausto foi um fenômeno que a Hannah Arendt viveu em vida, né? Ela passou grande parte da sua vida, se dedicou à sua obra e participou ativamente desse evento. Então, falei, bom, pensei, ser mais do que natural falar do Holocausto através da Hannah Arendt. E por que não apresentar o Holocausto através da vida da Hannah Arendt? Então, fazer da biografia dela o fio condutor do nosso tema de hoje, da nossa exposição. Então, por isso que hoje vocês vão ouvir bastante sobre Hannah Arendt, porque o Holocausto é um tema muito vasto, existem muitas obras falando desse tema, e por isso que eu escolhi em especial a Hannah Arendt, porque ela vai permear todo o nosso ciclo, né, desse ano todo. Então, natural apresentá-la, né, ao pensamento dela todos. E eu intitulei, como subtítulo da apresentação de hoje, da impossibilidade de testemunho. Aí depois vocês vão ver por quê, né? Então, quando me foi pedido para apresentar a bibliografia que seria citada na palestra de hoje, eu estava lendo a biografia de Hannah Arendt, escrita por Laurie Adler, intitulada Nos Passos de Hannah Arendt. Diante de suas mais de 600 páginas, foi impossível para mim pará-la para tratar desta tarefa, e ainda mais irresistível foi não mencioná-la em uma conferência sobre o Holocausto, acontecimento que Hannah Arendt testemunhou em vida, e fazer, portanto, dela o fio condutor desta tentativa. É uma tentativa, né? Toda vez que a gente vai falar de um assunto tão complexo, é uma tentativa porque ele nunca se exaure, nunca chega ao fim. A gente sempre deixa em aberto, porque ainda há muito para ser dito. Mas podemos dizer que testemunho não é bem a palavra que define os escritos de Hannah Arendt, segundo um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, na sua obra O que Resta de Auschwitz. Giorgio Agamben é um filósofo italiano e ele ainda está vivo, eu conheço ele pessoalmente, né? A sua visita ao Brasil eu pude acompanhá-lo na cidade de Florianópolis. Essa obra em especial, O que Resta de Auschwitz, foi o meu professor quem traduziu. Então, estamos bem em casa com essas obras, né? Então, neste livro, que tenta traçar os passos de uma ética pós-Auschwitz, Agamben lembra que, em latim, há dois termos para representar a testemunha. O primeiro, testes, que deriva o nosso termo testemunha, significa etimologicamente aquele que se põe como terceiro, testes, em um processo ou em um litígio entre dois contendores. O segundo, supertestes, indica aquele que viveu algo, atravessou até o final um evento e pode, portanto, dar testemunhos disso. Assim, como exemplificar aqueles que sobreviveram à Shoah? Para ele, aqueles que testemunharam não no sentido de testes, mas de supertestes, foram aqueles que não sobreviveram. Então, como falar deste ocorrido? Por isso, o subtítulo que eu dei, da impossibilidade de testemunho. Porque se o testemunho, no sentido original da palavra, seria aquele que viveu um evento até o fim e não sobreviveram até o final. Então, como testemunho, não sei se é a palavra mais correta, por isso que é a sua impossibilidade. Então, voltemos a Hannah Arendt. Ela nasceu em 1906, na Alemanha,
e morreu em 1975 nos Estados Unidos. Participou ativamente dos eventos ocorridos na Segunda Guerra, quando refugiou-se nos Estados Unidos para sobreviver. Dedicou sua obra filosófica e política a compreender o nazismo, os totalitarismos e as consequências desses fenômenos para a humanidade. Então, mais do que pertinente, falar de Holocausto com Hannah Arendt. Hannah Arendt dedicou mais de 1000 páginas a esse fenômeno, que ficou conhecido também como Solução Final do regime nazista. Suas obras, aqui vou citar as mais conhecidas de Hannah Arendt, para depois quem quiser estudar, conhecer a obra dela mais a fundo, né? São As Origens do Totalitarismo, Eichmann em Jerusalém, o subtítulo que é A Banalidade do Mal, e A Condição Humana, entre outros, demonstram a acuidade da autora em investigar as origens e desdobramentos deste fenômeno para a humanidade. Na biografia de Hannah Arendt, Adler escreve: o nazismo priva todo homem de sua individualidade, de seu próprio ser. O fenômeno se coloca para Arendt como um pensar o impensável. Nunca mais Hannah Arendt respirou como antes. Ela tomou plena consciência da realidade da Shoah em março de 1943. E aqui eu queria comentar esses termos que eu digo: Holocausto, Shoah, Solução Final, Auschwitz. São todos sinônimos de um mesmo evento. Então os autores, quando eles vão falar do que aconteceu na Europa naquela época, eles não dizem só Holocausto, há bastante controvérsias, né? Então alguns autores falam de Holocausto, outros autores falam Solução Final, como Jacques Derrida, em francês também. Outro em francês também, Jean-Luc Nancy, ele fala em Shoah. O próprio Agamben não gosta de Holocausto, ele fala Auschwitz, ele usa o próprio nome próprio para designar aquilo que aconteceu naquela época. Então só para vocês entenderem a complexidade desse evento, desse fenômeno. Então eu vou citar aqui uma fala da Hannah Arendt numa entrevista que ela deu em 1964 a Günter Gauss. Decisivo para nós foi quando ouvimos falar de Auschwitz. E de início nós não acreditamos. Se bem que, para dizer a verdade, meu marido e eu pensássemos que esses assassinos eram capazes de tudo. Mas não tínhamos acreditado, em parte porque ia contra toda necessidade. Não tinha qualquer objetivo militar. Desde 1940, ela não parou de procurar em todos os jornais disponíveis informações sobre as execuções, os assassinatos em série e outros pogroms da Europa. Pogrom é uma palavra muito usada também quando a gente estuda esse tema, muito forte, que é de origem russa e que significa ataque violento, maciço a pessoas, com a destruição simultânea do seu ambiente, casas, negócios, centros religiosos. Historicamente, o termo tem sido usado para denominar atos em massa de violência, espontânea ou premeditada, contra judeus, protestantes, eslavos e outras minorias étnicas da Europa. Porém, é aplicável a outros casos, a envolver países e povos do mundo inteiro. Hannah Arendt interpelou a opinião pública americana e a comunidade judaica alemã em exílio sobre o caráter sistemático e a amplitude dos massacres. Foi uma das primeiras a escrever sem rodeios que o nazismo tinha por fundamento o antissemitismo e que a máquina totalitária funcionava, antes de mais nada, para a eliminação mais eficaz, mais rápida, dos judeus, e dos judeus por serem judeus. Falava sobre isso, explicava aos outros, mas era como se no fundo não quisesse acreditar nisso. Como acreditar no impensável?
O extermínio não se justificava nem militar nem economicamente, já que isso ia de encontro a qualquer lógica. Como se poderia mesmo imaginá-lo? Na época, a imprensa americana não dava destaque aos massacres e a imprensa judaica informava pouco. Alguns historiadores, como Peter Nozick, chamavam isso hoje de marginalização do Holocausto. E diz respeito também à imprensa palestina. Hannah Arendt teve mesmo que aceitar a realidade do que parecia inimaginável. E, no entanto, tivemos que acreditar. Quando comprovamos o que tinha ocorrido, foi perturbador. Anteriormente dizíamos: bom, nós temos inimigos. É a ordem natural das coisas, porque um povo não teria inimigos. Mas foi completamente diferente. Foi, na verdade, como se um abismo se abrisse diante de nós, porque tínhamos imaginado que todo o resto iria de alguma maneira se ajeitar, como sempre pode acontecer na política. Mas dessa vez não. Isso jamais deveria ter acontecido. Hannah Arendt, que escreve, que diz isso nessa entrevista que ela deu ao Günter Gauss em 1964. O conhecimento do extermínio se chocou com a impossibilidade de pensá-lo, com o insuportável de sua existência. Hannah Arendt dizia: Auschwitz não deveria ter acontecido. Lá se produziu alguma coisa que nunca chegamos a assimilar. Hans Jonas explicava. Hans Jonas foi um filósofo alemão também, muito amigo da Hannah Arendt. Eles fizeram faculdade juntos, viveram, se corresponderam durante todo o período da guerra e depois. Hans Jonas explicava: na realidade, Auschwitz foi obra da liberdade humana. Essa liberdade de fazer o bem ou o mal. Até então, o que acontecia era o que ordenava a lei da natureza. Mas, desde esse momento, se tornou impossível responsabilizar tal potência. Impossível responsabilizar tal potência superior ou a necessidade cega pelo que acontecia. A tia materna de Hannah Arendt, presa em Königsberg, depois de ter se recusado a se esconder, não voltará do campo de concentração para onde foi deportada. A mãe de Hans Jonas, que estava pronta para emigrar para a Palestina, não conseguiu sair da Alemanha. Enviada ao gueto de Lodz, foi deportada a Auschwitz em 1942. Hans Jonas só saberá de sua morte após a liberação do campo. Hannah Arendt vive então os tormentos da morte dia e noite. Mortos, o que quereis? Não tendes lar ou família em Orcus? Finalmente a paz das profundezas? Água e terra, fogo e ar são vossos servidores, como se um Deus poderosamente vos possuísse e vos convocaram. Das águas estagnadas, pântanos, charcos e açudes, reuniram-vos, unificados juntos. Brilhando no crepúsculo, cobris o reino dos vivos com neblina, zombando do não mais que escurece. Esse poema, sem título, foi escrito por Hannah Arendt em 1943. Dá exemplo de seu estado de espírito. Ainda está viva, embora pense que deveria ter morrido. Em sua biografia, Adler escreve: em Nova York, continua comendo o pão que o diabo amassou, dando cursos noturnos no Brooklyn College e publicando artigos no Menorah Journal. Aí onde não faz rodeios para dizer o que pensa. Enaltece a coragem dos combatentes judeus e estigmatiza a inação da vítima, tema que retornará mais tarde em Eichmann, em Jerusalém, mas que já estava presente desde o fim da Segunda Guerra.
Em um artigo intitulado A Imagem do Inferno, Hannah Arendt analisa o processo mental pela qual os nazistas não apenas mentiram, fazendo as pessoas acreditarem que os judeus eram sub-humanos, mas também fabricaram a realidade de maneira a fazer com que os judeus parecessem de fato sub-humanos. Ter recorrido a esse tipo de procedimento, em que se fabrica o real desejado, fugindo da sua própria natureza, que é a de se oferecer e não a de se construir, foi a maior perversidade. O nazismo elaborou nos campos da morte a inocência mais monstruosa que se pode conceber. Aqueles que foram mortos não eram considerados seres humanos, mas futuros cadáveres. Ela enfatiza o caráter insondável do mal cometido, a capacidade de compreensão humana, a perversidade monstruosa dos que estabeleceram tal nivelamento, então, ultrapassa essa capacidade de compreensão humana. Mas a inocência dos que foram mortos nesse nivelamento também é monstruosa e ultrapassa a justiça humana. As câmaras de gás eram piores do que qualquer pessoa poderia merecer, e em relação a isso, o criminoso mais abominável era tão inocente quanto um recém-nascido. Hannah Arendt questiona as razões pelas quais as vítimas dos campos morreram não como indivíduos, mas feito gado, como coisas, sem corpo nem alma, nem mesmo um rosto sobre o qual a morte pudesse pôr seu selo. Ela se opõe à visão de uma história propagandista e não se satisfaz com a oposição que considera simplista e ultrajante de um povo judeu completamente inocente contra um povo alemão completamente culpado. Recusa que a história seja apresentada do lado judeu como a história dos eternos perseguidos e do lado antissemita como uma história diabólica. Os nazistas não construíram as usinas da morte exclusivamente para os judeus. Os ciganos também foram exterminados. Hannah Arendt pleiteia para que o desejo de verdade seja mais forte do que a dor e a cólera. Ela diz: precisamos desesperadamente, para o futuro, da verdadeira história desse inferno, construído pelos nazistas. Ela apela por um novo conhecimento do homem. Aqueles que um dia tenham força de contar toda a história terão de ter a consciência de que essa história, em si mesma, não deve oferecer nada além de pena e desespero, mas, sobretudo, de que não deve prover nenhum argumento suscetível de servir a qualquer objetivo político. Mas, segundo Laurie Adler, a biógrafa da Hannah Arendt, a verdadeira história desse inferno já tinha sido contada. David Rousset, um francês, concluiu sua narrativa sobre Buchenwald, um dos campos de concentração que dedicou-se, foi basicamente por presos políticos, né? Os presos políticos na guerra foram confinados em Buchenwald. Então, o livro dele intitulou-se O Universo dos Campos de Concentração, em 1945. Recém-chegado do inferno, seus testemunhos também são uma reflexão filosófica e política sobre os campos que continuam a habitar o mundo contemporâneo, como um astro morto carregado de cadáveres. Esse mal que gangrenou todo um sistema econômico e social ainda contaminará a Europa e o mundo durante longo tempo, profetiza Rousset, que presta uma homenagem vibrante
a todos que resistiram atrás das cercas. Apesar da humilhação dos golpes, a fraqueza dos corpos sob os chicotes, os estragos da fome, a vontade dos nazistas de arruinar a sua dignidade, esses homens permaneceram sendo seres humanos. Os homens normais não sabem que tudo é possível, escreve Davi Hussein em sua obra, que fornece desde 1945 ensinamentos políticos para o futuro. A existência dos campos é um aviso. A experiência pode recomeçar em outro lugar, em outra época. É só uma questão de circunstância. Ela é universalizável e reproduzível em todas as latitudes. Seria uma trapaça e criminosa pretender ser impossível aos outros povos fazer uma experiência análoga por razões de oposição de natureza. Então, para Adler, Husserl foi sem dúvida o primeiro a tirar consequências filosóficas, éticas e políticas da existência dos campos. Robert Antelme estendeu, seu companheiro, Robert Antelme, também ficou detido em Buchenwald junto com Davi Hussein. Ele estendeu e aprofundou no seu livro A Espécie Humana, escrito em 1946 e 47, sua reflexão. Ele explora a possibilidade que cada deportado tinha de ainda pertencer à espécie humana. Nessa análise, ao mesmo tempo essencial e filosófica, que continua incandescente pela profundidade e o universalismo, ele não apenas descreve sua experiência de deportado, mas também lhe dá um sentido. Como continuar pertencendo à espécie humana depois da desumanização dos campos? Seu pensamento revela alguns parentescos com o de Hannah Arendt, sobretudo na tendência em conservar um resíduo de humanidade ao carrasco nazista, mas também na vontade de pensar as condições do mundo após os campos e com o desejo de imaginar novas categorias para conceituá-lo. Porém, os dois pensadores, Arendt e Antelme, divergem na maneira profunda sobre a natureza da resistência, não apenas dos judeus, mas do ser humano. Para Arendt, a resistência passa pela luta armada. Para Antelme, viver já é resistir. Resistir é viver. Recusar a destruição do ser humano desejada pelos nazistas. Arendt jamais reconheceu essa dimensão. Resistência de base, resistência primeira, anterior às formas políticas ou ideológicas, resistência existencial, resistência humana. Esse tema da resistência dos judeus no campo é um tema bem polêmico e custou grande parte da vida da Hannah Arendt a responder a essas críticas. Primo Levi, um grande autor, um dos mais sensíveis depoimentos e testemunhos do campo, retornará a esse sentimento de vergonha e culpa que invadiu os sobreviventes. Ele critica, em Afogados e Sobreviventes, aqueles que, como Hannah Arendt, falaram demais e de forma rasteira demais da falta de resistência nos campos. Os que tentaram sabem a que ponto, na maioria das vezes, ela se revelava impossível. Primo Levi recorda que dentro do campo as vítimas eram reduzidas a tentar sobreviver. E mesmo assim, houve evasões, atos de revolta, rebeliões organizadas, movimentos de indignação que manifestaram uma coragem
de cujos testemunhos estão reunidos no filme de Claude Lanzmann, Shoah. Diante desses documentos, compreendemos o quanto era impossível pedir prestação de contas às vítimas. O mesmo acontece quando lemos Primo Levi. Quando, diante dessa pergunta que nunca deixa de ser colocada, na medida em que os anos passam, com uma insistência crescente e um tom de acusação cada vez menos dissimulado. Por que vocês não se revoltaram? Ele responde então para os judeus. Mesmo supondo que conseguissem ultrapassar as cercas de arame farpado e as cercas elétricas, escapar das patrulhas, da vigilância das sentinelas, armadas com metralhadoras, dos cães treinados para caçar homens, para onde teriam ido? A quem pedir hospitalidade? Eles estavam fora do mundo. Homens e mulheres, feitos de nada. Não tinham mais pátria, nem casa. Salvo exceções, não tinham mais família. E se algum de seus parentes ainda estivessem vivos, não saberiam onde encontrá-los, nem para onde escrever-lhes, sem colocar a polícia nos seus rastros. Primo Levi pede compaixão e piedade. Diz e repete: acredito que ninguém esteja autorizado a julgá-los, nem os que passaram pela experiência, nem e muito menos os outros. Agora eu já vou passar para a conclusão, então já estamos finalizando. Numa reflexão corajosa, George Agamben interroga a estrutura jurídico-política dos campos de concentração e encontra sua matriz oculta, o nomos do espaço político que ainda vivemos. Para George Agamben, o campo se tornou o paradigma biopolítico moderno. E nos Passos de Michel Foucault escreve: por milênios, o homem permaneceu o que era para Aristóteles, um animal vivente e, além disso, capaz de existência política. O homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente. Contudo, o Foucault continuou os estudos até o fim dos processos de subjetivação que, na passagem entre o mundo antigo e o mundo moderno, levam o indivíduo a objetivar o próprio eu e a constituir-se como sujeito, vinculando-se ao mesmo tempo a um poder de controle externo, porém não transferiu sua arqueologia aos grandes estados totalitários do século XX, o que a Hannah Arendt fez, o local por excelência da biopolítica moderna. Segundo Foucault, o limiar de modernidade biológica de uma sociedade situa-se no ponto em que a espécie e o indivíduo, enquanto simples vivente, como simples corpo vivente, torna-se a aposta que está em jogo nas suas estratégias políticas. Então, a partir de 1977, o Foucault, nos seus cursos no Collège de France, começa a focalizar a passagem do Estado que antes era territorial para um Estado agora de população. E essa passagem do Estado territorial, um Estado que antes se preocupava só em conquistar terras, territórios, a preocupação do Estado agora é governar os homens. A preocupação é com o corpo da sua população, com a saúde da sua população, com os nascidos, com os nascimentos. Então, o controle
do ser humano, desde o momento que ele nasce até o momento que ele tem. E o Foucault diz o seguinte sobre isso: resulta daí uma espécie de animalização do homem, posta em prática através das mais sofisticadas técnicas políticas. Surgem então na história, seja o difundir-se das possibilidades das ciências humanas e sociais, né, construída toda sobre o conhecimento do homem, conhecimento da sociedade, seja a simultânea possibilidade de proteger a vida e autorizar o seu holocausto. Por isso que é um paradoxo. O mesmo poder que é usado, né, com o objetivo de proteger a vida é o mesmo que autoriza o holocausto. Em particular, o desenvolvimento e o triunfo do capitalismo não teria sido possível, nessa perspectiva, sem o controle disciplinar efetuado pelo novo biopoder. Biopoder é o conceito filosófico que é dado sobre esse poder político e jurídico, que é o poder sobre a vida, sobre a biologia, né, das pessoas. Esse novo biopoder que criou para si, por assim dizer, através de uma série de tecnologias apropriadas, os corpos dóceis que precisavam. Bem, por hoje eu vou encerrar por aqui, porque o tema da próxima conferência nós vamos continuar tratando aí do processo de como sobreviver à desumanização. Era isso. Claro, vontade. Além que estava brilhante. Obrigada. Gentilezas. Sobre a questão dos programas, né? Programas. Para quem tiver curiosidade também, na biografia da Clarice, do Benjamin Moser, na primeira parte é bastante dedicada a como que uma família vivia na Ucrânia, né, no meio desses... Exatamente, foi a origem, né, lá no final dos 1800, na Rússia. Exatamente. E se mostra muito bem, então, eram bandos que invadiam casas de judeus, matavam todo mundo, derrubavam todo mundo, estava tudo certo. E isso era legal. Por isso que é o começo do biopoder, ao mesmo tempo que, não, vamos invadir, vamos matar, mas para proteger a vida. Então, né, é um relato muito interessante, né, de como que, por um fio, a Clarice veio, né, a família da Clarice veio parar no Brasil. Porque assim, a primeira vez que eu tive contato com esse conceito, eu não conhecia isso. Vinha conhecer pela biografia da Clarice, do Benjamin Moser. O primo Levi? O problema dos nomes, né? Porque os acentos, né? Cada lugar fala de uma maneira. Eu conheci como Primo Levi. Então vamos, Primo Levi. Então sempre para mim foi Primo Levi. Primo Levi, mas tem que falar Primo Levi, acho que não tem problema. Eu lembro que nesse livro ele deixa muito claro que o campo de concentração ele era totalmente irracional, com regras totalmente irracionais, de forma a garantir no final que a morte fosse desejada. O sistema era montado não para que os judeus ficassem, né, os judeus eram dóceis, só comentando a grande questão, por que os judeus não reagiram dentro do campo? Essa é uma questão que ela levantou, né, e o primo Levi ele deixa muito claro no relato que ele traz do campo que muitas vezes a morte era desejada. Os alemães faziam questão de deixar isso muito claro. É melhor ou você segue o que a gente está mandando, você vai lá, vai cavar, vai trabalhar nessa fábrica, estou falando do sobrevivente, né? Ou você vai para o forno, né? E muitas vezes era dividido para o forno. Né? Ele deixava isso muito claro
no dia a dia dessa narrativa do campo, que a solução, né? Aí eu acho que talvez entre a questão, que a solução ali muitas vezes não era tentar sair, né? Não tinha o que fazer. E era garantido que ali seria o inferno. E você observou muito bem. O Primo Levi, justamente, ele fala, quando ele escreveu um livro, eles têm aí o original italiano, Os Afogados e Sobreviventes, e tem esse outro livro que está esgotado, é Isto, um Homem, que ele se dedica. Ele fala que ele queria sobreviver só para dar o testemunho dele. Bastava sobreviver, não, eu quero sobreviver só para contar para alguém aquilo que eu vivi. Ele dizia que o mais fraco mesmo era se jogar e se suicidar. Porque tamanho era o horror e o terror que eles passavam. Eles queriam, então o desejável era morrer. Então, nesse caso, o Antelmo, por isso que eu coloquei ele aqui, até como crítica da própria Hannah Arendt, né? Porque a gente estuda Hannah Arendt, mas não é por isso que a gente tem que aceitar tudo que o autor diz, né? A gente também tem a nossa própria opinião, isso é saudável. E ele fala, não, resistir é viver. Então o próprio fato de ter sobrevivido já era uma resistência. Só uma adenda, só corroborando, tem um sonho que ele narra nesse livro, que, falando dos sonhos, né, que acontecia, que era o dele estar numa sala com a família, tentando narrar os acontecimentos e ninguém prestava atenção. É um sonho bastante paradigmático. E ele comentou com um colega, né, de barracão, né, em espanhol, não sei, não vem à cabeça, mas imagina aqueles barracões de guerra, né? E, para surpresa dele, a resposta foi: isso é um sonho comum. É um sonho coletivo. Nós sonhamos que comemos, nós sonhamos que estamos contando para alguém. Né? Esse contar para alguém é uma coisa tão forte, mas tão forte, que era um sonho coletivo, né? Não era de um homem só. Por isso que eles falam que na biografia ela fala, tem um capítulo dele que ela bem longo sobre isso, da privação da individualidade, que se caracteriza pelo sonho. Aí o testemunho do Primo Levi. Porque eles capturam tanto a individualidade que a pessoa não tem mais o direito de sonhar. Eles invadem até o sonho das pessoas. Então o Primo Levi narra isso aqui na biografia dela. Ela fala isso, que é um elemento característico do nazismo, dos totalitarismos, é a privação da individualidade, e que começa o primeiro passo pelo sonho. Nem sonhar mais, eles podem. Vamos abrir as perguntas. Eu poderia chamar essas práticas eugenistas que aconteceram no regime nazista de biopoder também? Posso me apropriar do biopoder para me referir ao eugenismo? Os casamentos higienizados, o próprio extermínio do judeu como um ser inferior ao ariano. Posso usar então? Sim. Segundo o George, essa é toda a tese do George Agamben. Você captou bem o fundamento. Ele baseia toda a pesquisa nele de relacionar a pesquisa do Foucault, do biopoder, que começa lá atrás na modernidade, e aplicar aos campos de concentração. Ele fala, por excelência é o campo de concentração, o biopoder, porque justamente pelas práticas eugenistas e por esse controle da biologia, porque eles foram mortos por serem judeus, eles foram condenados pela biologia. Então você captou bem a ideia, é exatamente isso. Os campos são o lugar por excelência da biopolítica, pode se apropriar. Pode dizer que foi o George Agamben que disse. Pode repetir, por favor, o nome dele? George Agamben. Agamben. Ele tem uma trilogia que chama Homo Sacer. E aí também o problema porque é latim. Então muitos dizem Homo Sacer, Homo Sacer, Homo Sacer, mas o que importa é que significa o homem sagrado. E nessa trilogia, onde ele investiga justamente isso, a biopolítica aplicada aos campos, por excelência,
ele investiga uma tese, que é a origem do dogma da sacralidade da vida. De onde surgiu essa história de que a vida é sagrada e por isso todas as restrições a ela. Então, e é muito interessante que nesse volume ele fala disso. Ele fala, bom, eu fui investigar a origem desse dogma e aí ele encontrou o quê? A origem do Holocausto. Por isso que ele tem sérios problemas em chamar de Holocausto, justamente por causa disso. Porque o homem sagrado, a primeira referência da sacralidade da vida foi no ordenamento jurídico romano, justamente onde o homem sagrado era aquele que todos podiam matá-lo e isso não era considerado um crime. Então, olha, está vendo lá atrás e hoje em dia o mesmo problema. Certa vez eu vi um doutor baiano, onde ele doutor em reprodução, ele diz assim sobre o ser humano: o ser humano é um baralho, ele quer embaralhar, certo? Ou seja, quer se misturar. E isso não é bem verdade, né? A gente vê resistência a isso em raças definidas, né? A própria fisionomia das pessoas e tudo mais. E nos costumes, e no preconceito, né? Isso é muito notável. Até hoje se vê esse separatismo, esses núcleos, né? Isso, de certa maneira, vem a provocar, né? Vem a provocar a reação àquilo que você coloca ali. Eu quero só dizer uma coisa. O alemão, né, o alemão, ele foi um dos primeiros povos a dominar o aço. O alemão é tido como um bom manuseador do metal. Entendeu? Existem máquinas antigas aqui no Brasil que foram adquiridas pelos alemães. Então, essa técnica de construir máquinas, eles dominavam há muito tempo. A forma de união do alemão também é muito bem definida, assim como do japonês. A resposta do povo alemão foi rápida, porque ele tem a disciplina, a organização e o manuseio do metal. Então, eles são disciplinados, organizados, e a resposta foi rápida. Há uma situação que foi imposta a eles pela Primeira Guerra. Eu quero dizer só uma coisa: se não tivesse ouvido a Primeira Guerra, fatalmente não ouviria a Segunda. E não vai haver a terceira e assim por diante. Eu quero dizer que essa coisa não para. Se você for ver essa coisa do judeu, porque o judeu é organizado e ele tem a mídia, ele propaga tudo. Mas o povo negro, os negros, estão vivendo isso há muito mais tempo do que os judeus. E por muito mais tempo, tem aqueles períodos, e construiu a América americana é construção negra. E não se fala, não se difunde, não se faz essa coisa toda. Eu só quero dizer o seguinte: a resposta que o ariano deu foi rápida demais, porque ele é organizado. Eu quero só dizer o seguinte: para que não haja holocausto, é preciso não se ter é preciso não se ter essa primeira ação contra o outro, que vai vir a resposta. Entendeu? Então, essa coisa vivida que você está falando dos campos de concentração de Auschwitz, Bernau, os outros todos, eram aquelas pessoas que foram inteligentemente espertos. Eles não eram, sabe, eles não sabiam o que queriam e não mediam esforço para chegar no que queriam. E rapidamente fizeram o que fizeram. Outra coisa importante também, aqueles que são poderosos, né, aqueles que são poderosos financeiros, acabam financiando muitas vezes muitas situações dessas pelo mundo. Mas ele não tem acessibilidade e nem quer ver o que ele está fazendo com toda aquela estrutura que ele tem. Porque ele só está pensando em alguma coisa.
normalmente é no lucro. Então, voltando aos judeus. Os judeus são extremamente financeiros. E isso vem desde a época dos hebreus. Eles são nômades, são povos inteligentes, são comércio, diamantes e tudo mais. Eles são nômades, eles são os povos mais inteligentes que tem, são os mais cultos. Então, ele entrou, ele se espalhou pelo mundo, e ele também não deixa de ser como o ariano, ele não deixa de ser o japonês, ele não deixa de ser também um núcleo. Então, é isso que quer dizer, é complicado isso, porque você me incomoda, eu te incomodo, sabe? Você me incomoda porque eu te incomodo. É saber viver, conviver com as diferenças, sabe? Saber respeitar, né? Mas nem por isso você vem até a minha terra e vai me dominar. Eu não vou pagar juros, porque você colocou juros. Entendeu? Então eu acho que a coisa é bem mais, né? Estudos aí que houve realmente dentro dos campos de concentrações e tudo mais, né? E você vê que grandes estudos, quer dizer, ele gerou grandes teorias, né? Teses de doutorado lá dentro. Eles são muito inteligentes. Mas o que eu quero dizer é que a resposta às vezes é rápida demais. E isso não é bom. Não foi boa a sua colocação, porque eu até comentei no curso de quarta-feira que no final do ano passado, em dezembro, a congregação da Faculdade de Filosofia e Letras da USP se pronunciou, né, publicamente, porque houve uma tese de doutorado da Faculdade de Direito da USP que foi indicada pelo corpo docente da Faculdade de Direito como a melhor tese de doutorado em Direito do ano de 2011. E essa tese basicamente se resumia no seguinte: era uma tese revisionista da história e que ela negava a existência do Holocausto. Uma tese do século XXI, uma tese de uma faculdade de Direito em que se pesquisava ali numa prática acadêmica que não existia o Holocausto. Aí houve um amplo debate na comunidade acadêmica e o diretor da faculdade, que é o presidente do Núcleo de Estudos sobre a Violência da USP, o NEV, que estuda a violência urbana, a violência no país, no mundo, a contemporânea, ele se pronunciou, o Sérgio Adorno, e falou assim que é inadmissível, é inconcebível aceitar dentro de uma academia esse tipo de louvor, porque negar a existência do Holocausto abre justamente isso que o senhor acabou de dizer, abre a intolerância, abre espaço, e se isso aconteceu no passado, para servir de exemplo para que isso não se repita. Negá-lo é abrir espaço para intolerância, para perseguição, seja não só do povo judeu, mas de todos os povos, de todas as diferenças. Então, até hoje, foi indicado até o prêmio do Banco Santander, mas não ganhou. Não ganhou de melhor tese, mas foi indicada. Posso fazer um comentário? É que muitas vezes os estudos, talvez na minha opinião, posso estar errado, se me corrija, é para entender o como, não quem. Né? Por um acaso, nesse fato histórico, nós temos, e é um erro se eu falar dos alemães, porque ali tinha alemão, austríaco, tcheco, ucraniano, soviético, tá? Porque o início se deu naquele miolo, no soviético, contra judeus, ciganos, homossexuais, políticos, etc. Então, eu concordo com o senhor que resumir a questão a arianos e judeus é reducionismo. Né? E a ideia, eu creio que quando se faz o estudo, esse tipo de estudo o que está por como isso funcionou, como isso se deu, né? Para que isso não se dê mais desta forma.
né? De forma alguma, mas que esta forma não se repita em nenhum povo, de nenhuma forma, de nenhum jeito. A impressão que eu tenho é que é um estudo muito mais do como, né, do que de quem. Né? E por que a gente está aqui estudando isso? Né? Porque é para ser com a pergunta, né? E dessa tecnologia toda, né? O que nós temos hoje? Será que tem algum paralelo? Será que não existe nenhum paralelo? Né? Será que esse biopoder não está presente? Porque nós estamos cegos, né? Nós estamos numa guerra muito cega. E o que está acontecendo aqui? Será que a gente está cego como certa parte dos alemães eram cegos em relação à democracia? Né? Então, tem esse tipo de estudo, ele está aqui para a gente entender se tem alguma coisa a ver, se tem um paralelo. Eu não sei se tem, né? Mas para a gente não cair no mesmo lugar, para a gente não fazer o mesmo erro. Tá? É mais, talvez, nesse sentido do que falar os alemães são malvados e os judeus são bonzinhos. Isso deve ser evitado, porque não é isso. Né? A banalização da violência é um fenômeno contemporâneo e, continuação, o poder que validou o Holocausto, ele pode ser explicado como, ele tem derivações sobre o mesmo biopoder que justifica a banalização da violência da sociedade brasileira contemporânea? Ótima pergunta. Muito boa pergunta. A banalização é um fenômeno contemporâneo. É contemporâneo se você for partir dos marcos de estudo da Hannah Arendt, né? Você pode considerar que ele é sim um fenômeno contemporâneo, né? Que apesar da sua construção ser como eu concluí, né, citando Foucault, que notou que, bom, antigamente a cidade, né, as cidades, elas existiam para, os homens se reuniam entre si para formar as cidades em vista de um bem, o bem viver, certo? Então, não era simplesmente, vamos viver aqui. Não, existia uma construção, vamos viver, vamos criar toda uma lógica de regras, de costumes, a sociedade, instituições. Isso foi feito com vistas a um fim. O que o Foucault e o George Agamben, a Hannah Arendt, esses autores que a gente trabalhou aqui, eles vão dizer que hoje é como se a cidade não existisse mais. Porque tal como ela foi concebida no início da antiguidade. Hoje, o paradigma do que vivemos é como se São Paulo não fosse uma cidade, mas um campo de concentração. E as regras jurídicas e políticas, as estruturas que permeiam a cidade de São Paulo hoje é de um campo de concentração. E você vai dizer, hoje é um estado de exceção, porque quando você tem uma polícia que atira primeiro e pergunta depois, onde você vê uma criminalização da pobreza, de questões de raça, de gênero. Então, toda essa estrutura do biopoder dos campos, ela está sendo aplicada até hoje. E você pode, foi feita uma pesquisa, por exemplo, dos juízes, que estavam na ativa, na época do Holocausto, estavam na ativa até agora. Quer dizer, o mesmo juiz, ele continua a mesma pessoa. E as estruturas, por exemplo, tem uma tese muito, muito interessante da Unicamp, de um sociólogo que chama Guaraci Mingard, que o tema é a nova polícia, onde ele vai estudar a transição da ditadura militar para a ditadura civil, né? Porque não deixamos de viver numa ditadura, segundo hoje os atuais estudos falam que democracia, né? Aonde? Qual democracia que você está falando? Porque, por exemplo, essa tese, olha o que ele fez, esse sociólogo, para estudar de verdade mesmo o que acontecia com a polícia. Ele não chegou lá na polícia e falou, não, olha só, eu sou um sociólogo, eu quero fazer uma pesquisa aqui, como é que funciona? Não, porque aí você sabe que ele não ia verificar exatamente o que acontecia. Então ele prestou um concurso público
para investigador da Polícia Civil, se passou por um policial para poder fazer a tese de mestrado dele. Aí quando ele defendeu, ele pediu exoneração. Então ele conheceu tudo o que acontecia de fato na Polícia Civil. E a conclusão da tese dele é, olha, não mudou nada. A mesma polícia que matava, torturava, prendia, condenava, sem direito à ampla defesa, sem direito a que seguiam as regrinhas do Lombroso, não, olha, se o cara tem esse tipo físico aqui, se ele vem de onde ele veio, se ele mora daquela cor, se ele é daquela cor, se ele faz isso, se ele faz... Então ele já é um pré-criminoso. Então a estrutura continua a mesma. Então a nova polícia, acho que ela não é tão nova assim. Qual o nome? Chama A Nova Polícia, é Guaraci Mingard. Tem na biblioteca da Unicamp, você consegue fazer. A tese ainda está escrito à máquina ainda. A despeito do conceito de territorialidade, tá? A gente pode notar que, por exemplo, é peculiar a história humana, a história de massacres e dizimações. Ou seja, sempre houve uma raça perseguida e a violência, vamos falar, por exemplo, a própria questão da banalização da violência, em diversos momentos da história humana, ela sempre, vamos falar, ela sempre teve presente. Não seria um pouco conveniente considerar ela contemporânea? Segundo os estudos, por exemplo, que eu tenho feito, a violência que acontecia, por exemplo, quando houve a colonização da América, né, a colonização da África, todas elas existiam a diferença, por isso banalização, porque todas elas existia um fim a qual era buscado. A morte não era simplesmente por morrer. Não, eu vou conquistar, eu vou matar essas pessoas porque eu estou buscando fazer isso, isso, isso. Ou eu vou aqui dizimar os índios porque eu quero esse território para mim. Né? Eu quero colonizar, eu quero fazer aqui a nova Europa. Ou a nova África. Não, eu quero aqui, eu vou matar essas pessoas porque eu estou interessada nesse território aqui, eu quero explorar essas riquezas. Né? Existia um fim, eu queria dizer, era uma violência qualificada, né? Eu estou buscando essa violência ter uma razão de ser. Posso né? colocar uma coisa? Uma guerra, ela tinha uma guerra, ela tem data e horário para acontecer. Tá? Então, esse é um padrão internacional. Tá? Desde que o mundo é mundo, né? A gente vai se encontrar em tal terreno meio-dia. Meio-dia vai começar a nossa guerra. Né? Nós vamos parar essa guerra em tal hora, né? Depois a gente recomeça essa guerra. E aí a gente conta quanto morreu de lá, quanto morreu de cá, quem balançar a bandeira branca primeiro, acabou. Tem uma ética, até a guerra tem ética. Né? Pode não ser seguida, pode ser quebrada, mas existe um código de ética da guerra. Né? Eu me lembro muito bem, quando foi invadir o Iraque, né? Foi anunciado para o Iraque, tal dia e tal hora eu vou entrar aí. Né? Mais ou menos, não é qualquer dia, qualquer hora, quem sabe, não. Tal dia, tal hora eu vou te invadir. E tal dia eu vou chegar lá. E eu vou te pegar e eu vou te degolar. É isso que eu vou fazer com você. Ou você se rende a mim. Daí eu te degolo sem precisar te invadir. Então tem uma ética. Né? Posso só complementar? Se me permite? Eu vou voltar na sua pergunta anterior. Porque eu vou pegar uma coisa que ela me falou que eu gostei muito e vou juntar e costurar uma coisa aqui, que é quando morre o sonho. Né? No Brasil, a última vez que eu vi alguém saindo nas ruas por causa de um sonho de verdade foi na era Collor. Foi para tirar o Collor, eu não vi mais. E hoje esse mesmo cidadão está apertando a mão do Collor lá. Né? Eu fico em consultório, né? Eu me pergunto às vezes quando o meu paciente mais novo, cadê o sonho? Quando você pega o relato do Levi, sobre o que a gente faz de noite, o que a gente faz de dia, como é que eu trabalho, como é que não sei o quê, é uma rotina. Eu acordo, eu vou para lá, eu volto no meio-dia, eu como, eu acordo, eu vou para lá, eu vou no dia. É um cotidiano arrasador. Completamente arrasador. Né? Eu posso falar a minha irmã. Eu vou dar falar da minha irmã de ontem, que ela foi para minha casa lá com uma série de problemas, meus dias são todos iguais. Eu acordo, vou trabalhar,
volto 9 horas da noite, tenho que fazer comida pro meu marido, sábado eu tenho que limpar o cocô do gato, tenho que fazer as coisas, domingo eu estou morto. Segunda eu trabalho, meu cotidiano é casador. Cadê o sonho? Aonde foi parar o sonho? Então, é um jogo de estratégia, né, que a gente precisa entender como que ele se entremeia, né, para gerar um sorriso em alguém que mata na nuca uma pessoa de 15 anos e fala, ela reagiu. Lá na nuca. Como assim? Que graça, não tem graça nenhuma nisso. Eu já vou te dar a palavra agora. Tem um outro passo, que na minha opinião, eu vou usar uma palavra que é compaixão. Poder me colocar no seu lugar e sentir o seu sofrimento. Rasga isso e joga no lixo. Em termos sociais, né? A gente tem uma frase do Pondé, né? A gente ama as baleias, mas o mendigo dali deixa ele lá, né? Mas a gente ama as baleias. Né? Então, que cruzada que está tendo numa sociedade para eu sorrir diante do sofrimento do outro, da morte do outro. Então, eu creio, né, que eu peguei tudo isso depois de começar esses estudos, tá? Depois que eu fui todos esses estudos, que tem algumas coisas que, se acontecerem, a violência descamba. A morte do sonho é uma delas, o fim da compaixão pelas pessoas é outra. Né? Porque daí não vale nada mais a vida. Você não tem sonho, não tem amanhã, não tem depois, não tem vida após a morte. Não tem mais nada. Eu não estou fazendo aqui uma defesa da religião, só para você entender que, né, vida após a morte ainda é uma esperança. Você retira tudo, o que sobra? Sobra valor nenhum. É o que o Max Weber chama de desencantamento do mundo, né? Encantamento. E essa violência, como é que você vai denunciar essa violência? Você vai no direito, no conselho tutelar, no direito da Casa da Mulher. E para provar? Aí você vai levar sua vizinha, a sua mãe, a sua tia, tudo para estar lá, para poder... o direito se tornou algo simplista, né? Algo da vizinhança, algo... não tem mais o privado, só tem o público. Então, quer dizer, o privado, quem é que vai provar uma chantagem emocional que é feita na cama, no pé da sua orelha? E isso existe, é real, quem a mulher sabe? Assim como existe o outro lado, né? Mas que mulher tem força e poder? Eu ainda não conheci nenhum homem que começou a defender tese ou que expôs o caso de que ele foi violentado pela mulher, né? De chantagem emocional, que a mulher, ela no máximo vai fazer aquilo que a gente já sabe, não vou fazer hoje, acabou. O homem não, o homem ele ameaça, ele articula, ele vai denunciar a mulher com a família dela, com aquilo que ele sabe que magoa, porque ele está lá, uma entrega, uma cumplicidade. Então isso tudo são, assim, vamos dizer, são manifestações de violências explícitas. Eu não preciso pegar a faca e matar, mas eu faço isso, e aí eu vou matando cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. E aí, né, é algo que eu gostaria de contribuir dentro disso, e o que me espanta é a questão da mídia, a questão do próprio corpo que defende os direitos humanos. Vão conversar nas CAPs, vão conversar nos conselhos tutelar. É pavoroso, é algo assim que é espantoso o impacto que a gente tem disso que você está falando, da intolerância, do desamor, da falta de compaixão entre aqueles que deveriam cuidar, deveriam amar e deveriam ter compaixão. Tá certo? Então não é que, né, as pessoas, essas características, compaixão, amor, elas parecem que existem a priori do homem, né? Porque as plantas, os vegetais, o universo. Então, só que parece que o homem, por se tornar homem, por saber dessas características, ele ou as usa ou as destrói para aniquilar o outro. E isso nós estamos assistindo. E esse mercado financeiro, essa divisão positivista que vem lá do século XVIII, que vem com a Revolução Francesa, que só existiu por conta de uma burguesia, ou seja, de uma classe mais proletariada, que queria se submeter ao poder. E aí chegou lá, mentirinha, ninguém vai fazer nada, fica todo mundo quietinho aí, que eu vou mandar e vocês vão fazer. E é como hoje se dá o exercício da política pública, né? Você organiza, vai e não sai do lugar. Então, onde estão essas raízes, cabe a nossa investigação. E eu agradeço aí, não quero me
prolongar e também quero aproveitar para ir finalizando, caso, né, agradecer a esse público, agradecer a maravilhosa Carla, o Alexandre, a toda a equipe do EPP, né, sou Simone Suelene, estou lá na assessoria comercial, quem quiser depois debater, esticar, prolongar, não percam a próxima. O Alexandre vai fazer esse fecho, eu já me entusiasmei, desculpa. Mas na próxima palestra ainda será a Carla, Alexandre, essa ideia é maravilhosa. Entusiasmou. Não, perdão. Tem que ficar caladinho, senão sai voando. Obrigada. Vou falar mais uma coisa. Como é que é o seu nome? Emerson. Eu gostaria de dizer que essa sua pergunta é justamente, são as críticas recorrentes que os estudos do Holocausto recebem. Então, quando você tem a literatura crítica, ela usa esse seu argumento. Então, se você quiser pesquisar, você vai encontrar autores que vão dizer, a Hannah Arendt tentou responder, passou também grande parte da vida dela tentando responder a essa pergunta, viu? Justamente por esse termo, banalidade do mal, tá? E é colocado aos judeus. E também a questão do frenesi, eu vou dizer que também, eu vou deixar aqui deixas para que vocês estudem depois, porque são perguntas que levantam assim muitas outras palestras praticamente. Que essa questão da velocidade, né, do tempo, que essa velocidade que hoje as coisas acontecem, existe um estudo específico chamado dromologia, que é a aceleração do tempo da vida contemporânea. Então, se o senhor quiser pesquisar alguma coisa sobre dromologia, vai também encontrar. Você vê no Jean de Baudrillard? São os franceses. Jean de Baudrillard fala muito sobre isso. Dromologia. É sobre essa aceleração, essa velocidade com que o tempo, as coisas acontecem hoje. Eles chamam de hiperrealismo, né? Também. O Jean de Baudrillard é hiperrealismo e o Bauman de Nick, né? Isso, eu sou os amigos do Bauman. Ele vai mudando líquido, hiperrealista. Eu não conheci esse Polverilo, também, Polverilo. Não, Polverilo, esse também, ele estuda dromologia. Só para a gente encerrar, uma última pergunta. Essa expressão da Hannah, quando ela se refere aos nazistas, quando ela diz inocência destruidora, como você se referiu, Carla, essa expressão dela é uma ironia, ou ela tem uma consciência consciente, como se estivesse, por exemplo, compreendendo o mal do nazismo, mas não justificando esse mal? Ela trabalha com um paradoxo, ou ela está trabalhando com a ironia nesse caso? Não é com ironia, é com o paradoxo mesmo da situação. A tese da Hannah Arendt é usada e gerou muitas discussões e incompreensões já na época, porque justamente ela nunca viu a visão de um judeu completamente inocente. Até no livro Eichmann de Jerusalém, ela fala dos conselhos judaicos, que eles ajudaram a organizar os judeus para que eles fossem mortos. Então, isso causou assim, uma incompreensão geral. Então, ela nunca vê um maniqueísmo, não, os alemães são maus, né? Os nazistas são maus e os judeus são bons. Não, e ela não é uma ironia, não. A Hannah Arendt, ela é muito séria nos seus textos, assim, sabe? Uma profundidade, ela é uma filósofa, assim, mesmo pensamento, não no sentido socrático, não. A ironia, nesse caso, como acho que a seriedade dos temas que ela estudou, né? Muito a dor, assim, naquilo que ela estudou, então ela trabalha com a questão do paradoxo mesmo. Isso é bom, porque ela não se mostra unilateralizada, exatamente, né? Ela tem essa visão do todo, né? Exatamente. E eu não sei se isso vai ser respondido no mês de junho, pelo folder que eu tenho aqui nas minhas mãos. Continua até novembro, por exemplo, tá? Só que esse fechou o primeiro semestre. Ótimo. O fato foi falado aí acerca de um autor que ele usa essa expressão do homo sacer, né, do homem sagrado. Isso. Ampliando um pouco mais isso, tem essa questão agora do homo sapiens, sapiens demens, né, que é inegável negar esse lado
da demência de todos nós. Cada um de nós temos as nossas loucuras, né? E eu não sei se teria como ser diferente disso, porque isso é intrínseco a nós, né? Esse lado da demência. E o que a psicanálise, nesse caso, teria, dentro de um campo filosófico, é óbvio, a falar um pouco desse mal dentro de nós? Acho que a parte da psicanálise vou ter que passar por Alexandre, porque eu acho que ele vai saber responder mais do que eu. Mas só para falar do Homo sapiens sapiens deles, é um conceito que o Edgar Morin, na sua epistemologia da complexidade, ele vai trabalhar com esse lado complexo da racionalidade, da inconsciência, né, que o ser humano abriga dentro dele. Esse assunto, especificamente, vai ser trabalhado em uma palestra inteirinha que a Vera vai escolher. Tá? Se eu não me engano, se você olhar no folder, ele vai ser discorrido no dia... Mostrar na Cultura, dia 19/4. Eu não vou me adiantar, porque vai uma palestra inteira. Ótimo. Tá? Mas a gente está olhando os dois primeiros filosóficos, depois a gente volta para Freud, né? E assim a gente vai, e também a gente pretende ver isso do ponto de vista de Winnicott, de Melanie Klein, né? Mas primeiro era com Freud, a gente vai entrar também bastante na psicanálise, como que essa violência é tida, estudada, as visões que a gente tem dela, tá? Mas mais para o final, fazer esse né? O que a gente aprendeu. E eu acho que essa visão dialógica é importante, né, de entender, não justificar o mal, mas compreender o porquê, né? Entender o porquê. Eu acho que isso, eu sou educador e eu trabalho num lugar onde poucas pessoas gostariam de trabalhar. Eu vi a Carla falando do policial, né? E eu vi um advogado onde eu trabalho, inclusive teve cenas horríveis ontem na televisão, onde eu trabalho, na Fundação Casa. Sou educador lá. E você é um herói, você é um educador. E é assim, eu vi um advogado que ele estudava essa questão dos direitos humanos. Até que um dia ele resolveu colocar o crachá, mudar a roupa e cair lá para dentro do pátio. Ele passou a rever os conceitos dele. Ele deixou de ter essa visão unilateralizada, embora importante, né, legítima, dos direitos humanos. Quase romântica, né? Quase que um tanto romântica. Mas ele, quando pôs os pés no pátio, ele falou: eu estou trabalhando mais agora dialeticamente, para fazer uma síntese, não tanto poética, ingênua, né? Mas ele me parece que pôde compreender um pouco do porquê, às vezes, um policial mata, né? Sem justificar aqui qualquer tipo de violência, mas a gente está procurando cair no campo que a Ana caiu, né? De entender um pouco mais essa questão do nazismo sem justificá-lo. Para isso, por que as pessoas matam, né? Por quê? O que leva a isso? Isso aí é uma questão que muitos autores da ética, desde a antiguidade, se perguntam, mas, por exemplo, contemporaneamente, diz o Peter Singer, é o que trata disso. Mas tem outro que aí, aqui, né, na literatura, que vai dizer que é o Albert Camus, que ele, num livro chama O Estrangeiro, onde ele é condenado, ele foi condenado a matar um homem. E aí, quando está no tribunal, dizem para ele: mas por que você matou? Aí ele responde: eu não sei, o sol estava muito quente. Justamente para problematizar o que leva, né? Por que um homem mata um outro ser humano? Por quê? O que leva a isso? Então, é da Hannah Arendt esse conceito, a compreensão. Mais do que julgar, né? Ela não vai por esse lado. Explicar, não, ela quer compreender o porquê isso acontece. Então, ela foi buscar logo nesse evento duro, nesse evento pesado, triste,
E mesmo assim, encontrar a humanidade naquele que, no carrasco, né? Ele também é um ser humano. Só para colocar, o Freud também tem um artigo chamado O Estrangeiro. O Estrangeiro? Que fala exatamente sobre a questão da violência entre eu e esse outro. Olha, que então talvez acho ele... que de 18, né, Bela? 18, 19, uma coisa assim. 1918, não sei. Então será que o Camus leu o Estrangeiro do Freud? É anterior, né? Ai, meu Deus do céu. Sai desse corpo, não pertence. Bom, mas eu agradeço muito e parabéns, porque eu admiro aqueles que têm coragem de trabalhar numa área como a sua. Você é um herói, sinceramente, porque não é qualquer pessoa que entra num ambiente desse com essa missão, porque é uma missão. Parabéns, parabéns mesmo. E coragem, força e sabedoria para continuar essa sua batalha. Deixa eu só fazer uma pergunta. Precisa corrigir, né? Tem várias divagações, mas eu posso, sim. Posso. Pode ser. Até a próxima. Muito obrigado a todos pela presença. Falo depois. Muito obrigado pela presença de todos. As 8.000 pessoas que estão acompanhando a gente pelo YouTube também, para todos vocês, 850.000 pessoas que estão aqui, brincadeira à parte, realmente nos deixa muito felizes aqui na Escola Paulista que vocês tenham vindo aqui. Tá? É o primeiro evento nosso aberto ao público, a gente sempre fez evento pela internet, é o primeiro evento ao vivo que a gente faz. Eu tinha até comentado que tinha muita expectativa, não sabia como é que ia ser. E a gente está muito feliz, tá? Vocês, eu, pelo menos, estou muito feliz que vocês estejam aqui. Muito obrigado, obrigado a Carla. Muito obrigado de coração. Obrigado a toda a equipe do EBP pelo apoio e até o próximo encontro. Obrigado.